Bom dia, Deuteronômio 21. Vou falar sobre leis, sobre um morto, sobre esposas e sobre filhos. Este capítulo trata do caso de justiça para um morto que, ao ser encontrado, não se podia saber quem o matou. Versículo 1. Nesta situação, os anciãos e os juízes teriam que descobrir qual era a cidade mais próxima do morto e deveriam fazer um sacrifício de uma novilha pelo morto. Versículo 2. A chance de que o assassino estivesse nas proximidades era grande. E após o sacrifício, eles ministravam ao Senhor e lavavam as suas mãos sobre a novilha, mostrando que estavam livres do sangue daquele homem, pois eles não podiam fazer justiça por ele, por não saberem quem fizera aquilo. Versículos 5, 6 e 7. E assim eles seriam perdoados. Foi a mesma atitude que Pilatos usou, lavando suas mãos, quando aceitou que crucificassem Jesus. Era uma forma de dizer que ele estava livre do sangue daquele inocente. O versículo 8 diz: Sê misericordioso, ó Senhor, com o teu povo Israel, a quem resgataste, e não derrama sangue inocente como acusação ao teu povo de Israel. E o sangue lhe será perdoado. Assim, tirareis a culpa do sangue inocente do meio de vós, quando fizerdes aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Em Mateus 27, 24, quando Pilatos condena Jesus, lava suas mãos, ele diz: Estou inocente do sangue deste homem justo. Esta é uma questão vossa. E todo o povo respondeu: Caia sobre nossas cabeças o seu sangue e sobre nossos filhos. Assim Pilatos não teve o que fazer. Soltou Barrabás e mandou flagelar e crucificar a Jesus. Que dura sentença esse povo! O povo que Deus havia escolhido, separado e eleito, escolheu para eles mesmos. Até hoje, esse sangue inocente tem caído sobre eles. Teriam escrito outra história para eles se tivessem reconhecido o seu Messias. Mas por que não o fizeram? Bom, estudando a história deles, dá para perceber como eles são obstinados, duros, inflexíveis, murmuradores, e os próprios profetas profetizaram que assim seria. Seria anunciado a eles, mas outros é que entenderiam. Isaías 6, 8, 13 diz isso: Ouvi então a voz do Senhor que dizia: A quem hei de enviar? Quem irá por nós? E eu, Isaías, disse: Aqui estou, envia-me. Ele, o Senhor, disse: Vai, dirás a esse povo: Com os ouvidos ouvi, mas não compreendereis. Com os seus olhos olhais, mas não conhecereis. Embora o coração deste povo torna pesados seus ouvidos, tapa-lhe os olhos, que ele não veja com seus olhos, nem ouça com seus ouvidos, que seu coração não compreenda, que não se converta e seja curado. O Senhor enviará gente de longe, e haverá grande desolação no meio da terra. E se subsistir ainda 1/10, também ele será entregue ao fogo, como o carvalho e o terebinto abatidos, dos quais sobra somente a cepa. Semente santa é a cepa. Eu não vou comentar muito por aqui, porque vamos nos aprofundar nessa profecia quando nós chegarmos lá no livro de Isaías e de outros que profetizaram a vinda do Messias e a rejeição e cegueira de Israel. Nós somos esse povo, essa gente de longe que reconheceu e proclamou o Messias ao mundo. Eu tive que me antecipar um pouco por causa dessa passagem, onde o lavar das mãos me remeteu a Pilatos e, por conseguinte, me leva a explicar a atitude do povo de Israel e o cumprimento da profecia de Isaías. A Bíblia é uma teia e as partes se ligam, como eu já observei, como eu já falei a vocês. Difícil falar de um capítulo sem apontar para outros, tão interligados. Bom, mas voltando ao capítulo, depois disso, do caso do homem morto, o Senhor vai falar sobre os cativos que restassem de uma guerra. Versículo 10. Caso houvesse lá uma bela mulher e ela fosse desejada por algum deles, essa deveria ser tomada como esposa,
Mas antes teria que se purificar, raspando os cabelos, cortando as unhas, despindo-se de suas vestes de cativeiro e por 1 mês chorando o pai e a mãe que foram separados dela. Uma simbologia de se despir de tudo que era velho, para que tudo se fizesse novo. Só então eles consumariam o matrimônio. Versículo 13. E se porventura ele não se agradasse dela, deixaria-a livre para partir. Não a venderia, nem a humilharia. Versículo 14. Para nós isso parece meio estranho, mas tudo era para impedir que eles fizessem como os bárbaros daquele tempo, que quando possuíam uma terra, matavam os homens e estupravam as mulheres. Os israelitas não podiam agir como eles. Também se um homem tivesse 2 esposas, o que ainda era permitido naquele tempo, e amasse mais uma do que a outra, o que normalmente acontecia, mas a que ele não amava lhe desse o primeiro filho, ele deveria reconhecer a primogenitura dele, dando-lhe a porção dupla de tudo o que tinha. Versículo 17. Assim, nós entendemos que não importa que alguém te ame menos, Deus ama e trata a todos igualmente. Amar menos ou mais é coisa de homens, não de Deus. Ainda este capítulo, no versículo 18, trata sobre os filhos rebeldes e obstinados, que fossem beberrões e glutões. Eles seriam trazidos aos anciãos, julgados e apedrejados. Versículo 21. O fim da bebedice e da glutonaria é esse, a morte. E disso todos nós hoje sabemos. Então, se você está em uma dessas categorias, ainda há tempo para se arrepender e ser transformado por Cristo antes que sua condenação chegue. E finalmente, esse capítulo trata da questão do homem que foi enforcado por ter cometido um delito digno de morte. Seu corpo deveria ser retirado e sepultado antes do pôr do sol. Essa prática se deu até os tempos de Jesus. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em uma árvore. Que nós não tenhamos que ser condenados por nossos pecados, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Assim termina esse capítulo. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém.